TV Nativa e você, juntos pra valer. Muito bom dia. Já está começando o nosso programa desta segunda-feira. Destacamos hoje o Dia Internacional do Homem. Uma data que visa chamar a atenção para os cuidados com a saúde masculina, reforçando a campanha Novembro Azul, conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo tipo que mais comum entre os homens. Muito mata, viu? E estima-se que por volta dos 40 anos de idade, todo homem pode apresentar algum grau de disfunção erétil. Esse número pode crescer em até 10% a cada década de vida. Hoje, muito bom dia, companheira de Soares. Bom dia. Cheio de novidades hoje, você tá assim. Depois de uma segunda-feira. Quer ficar pertinho de mim, né? Eu estou querendo ficar pertinho de você mais, né? Pra você é o cara, é verdade. Olha, ficou legal agora, as coisas estão melhores, né? Estão melhores por aqui. Nós estamos aqui, senhores ouvintes da Rádio Nativa, nos detalhes com relação à TV Nativa, né? Programa que é retransmitido pela TV Nativa, esse programa de televisão, esse nosso Nativa News. Hoje nós vamos tratar com a autoridade da segurança pública. Vamos tratar aqui principalmente sobre João Lisboa, o temor que existe em nossa Gameleira, o temor dos lotéricos, o jogo de azar em prédio público em Senador La Roque, as ações da PM. Para falar sobre esses assuntos, nós temos o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, o Tenente Arcângelo. Já está aqui. Já está por aqui, né? Muito bom. Também estará em nosso estúdio ali, Cultura Negra, Negro Cosme, Maria Luísa, que amanhã é Imperatriz, é do Tocantins, como ela ganhou. Imperatriz, então é Imperatriz. Maria Luísa, amanhã, dia 20, ela não vai deixar a data passar em branco. Lembramos amanhã, E aliás, pela primeira vez vai ser feriado no Maranhão. Pela primeira vez? É uma novidade, rapaz, viu? Nas reportagens de destaques hoje, fatal na Pedro Neiva. As invasões em Imperatriz, lamentáveis ocorrências, justiça local definindo, instância superior redefinindo, e é preocupante as ocorrências de fatalidades dos bebês prematuros. A reportagem do companheiro Emerson Giovanni. E ainda as ocorrências policiais do final de semana com destaques para a agressão a uma mulher patrocinada pelo seu companheiro Abacaxi foi parar no complexo policial da Rua Souza Leme. E você o que tem aí pra nós? Além disso que você já falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa, antes de chamar a primeira reportagem, começar o programa, Gustavo, com a imagem do menininho, que foi a notícia que tem que ser. É bom que a gente atualiza também, né? O garotinho que foi queimado nas carvoarias lá em Buriticupu, esse aí, ele foi transferido para o hospital de Goiânia no fim de semana. É lógico que entrou na história quem tinha que entrar na história, o governo do estado. Parabenizar aqui a atitude da população imperatrizense que, como sempre, solidária, comoveu-se com a história, foi fazer suas doações. Logicamente a mãe continuou precisando, foi para lá, o governo do estado mandou uma aeronave para vir buscar essa criança aqui. E eu só informando que antes de ser transferida essa criança, gente, ela teve que ter amputados as pontas dos dedos pelos médicos daqui. O negócio está difícil e, enfim, foi transferida para lá, mas continua difícil a situação. E ontem, eu estava olhando uma informação que ela está precisando, ontem à noite, atualizada essa informação, está precisando com urgência de sangue, doação de sangue lá no Hospital Hugo em Goiânia, e no Hospital de Goiânia, aliás, que é especializado em queimados. Então, gente, vamos aqui orar. Continua difícil a situação dessa criança, continua. É difícil? Vamos agora ter fé em Deus e nos homens, e é claro, agradecendo também a atitude do governador do estado, né? Que na verdade cumpriu com obrigação. Cumpriu com obrigação, não é verdade? Não vai poder fazer para todo mundo não, mas fez, bonito, e o povo de Imperatriz. Então, tá precisando de os homens. Perfeitamente. Vamos aguardar. Vamos começar o nosso receber já o nosso
nosso convidado aí. Vamos lá, vamos tratar aqui sobre as ações diárias invadidas na Grande Imperatriz. Nos últimos tempos aqui surgiram invasões, JK, Santa Luzia, Jackson Lago, são todas áreas de invasão, fruto de invasão. E o Giovanni foi conversar com o titular da terceira vara Mas só uma parte aqui em relação a essas ocorrências. A maioria dessas invasões já tem decisões judiciais a serem cumpridas, sendo que as entidades que representam esses ocupantes, elas recorrem ao Poder Judiciário em instância superior, lá por cima seguram, sai uma decisão liminar, que é uma decisão temporária, mas fica aquela expectativa, quando do julgamento do mérito da questão, o que vai dar? Como é que vai ficar? E por enquanto nós vamos acompanhar como estão essas ocupações. Mas o juiz da Vara Civil, doutor Zé de Valmais, disse o seguinte: de qualquer forma, a Constituição tem que ser cumprida. Vamos conferir a nossa reportagem, a gente volta já já. Nos últimos anos, várias ações na Justiça reclamam reintegração de posse. E Imperatriz viu nascer a Vila Jackson Lago, Vila Esperança, Vila JK e a mais recente Vila Santa Luzia. Essa tramita na Vara da Fazenda Pública. Outra mais recente surgiu próximo ao bairro Vila Davi II. São ações complexas porque envolvem diversas famílias que alegam não terem moradia própria e acabam ocupando terrenos e lotes e erguem construções. Mas o juiz adverte: o direito de posse é uma garantia de lei. O que há, isso é uma regra, é as pessoas invadirem para comercializar os lotes. Você pode ver, todas essas invasões que eu licitei, a maioria dos que iniciaram em 2015 não estão mais lá, porque começa a negociação, um vende para outro, vende para outro. Então, há um interesse muito grande da comercialização dos lotes. E principalmente agora em Imperatriz, que o lote de terra tem o seu valor. Então, eles invadem só com o sentido de especular. Nos últimos 5 anos, pelo menos 10 processos de reintegração de posse tramitam nas 3 varas cíveis da comarca de Imperatriz. Só na terceira vara, por exemplo, são 5. O do Bom Jesus não cabe mais recurso. A Justiça tenta fazer cumprir a lei e reintegrar a posse a quem de direito. Mas as brigas nas instâncias superiores muitas vezes demoram. Isso alimenta nas pessoas uma esperança falsa. É que, na maioria dos casos, sempre se confirma a decisão de primeiro grau. E os invasores são obrigados a saírem da terra sem indenização. Olha, não desse juízo, mas de qualquer pessoa que tenha um bom senso, que não invada a área de quem quer que seja. Porque todas essas áreas têm dono, têm proprietário. E nós temos uma lei no Brasil, que é a lei maior, que chama de Constituição. E lá existe o direito de propriedade. Então as pessoas devem respeitar a propriedade particular e a propriedade alheia. Porque na hora que há uma invasão, o proprietário vem à justiça reclamar e aí surge exatamente o processo de reintegração. E essa reintegração, uma hora ela se consolida. Pode demorar, mas uma hora se consolida. Perguntado por que as ações de reintegração de posse demoram tanto, o juiz colocou a culpa na própria justiça. A demora não é a saída da reintegração de posse. A liminar, todos esses processos que eu lhe quantifiquei, 5, todas foram concedidas a liminar há mais de 3 anos. Ou seja, 2015, 2 anos e pouco. O que está demorando é a sua execução em razão dos recursos que os próprios invasores estão manejando. E o tribunal, todas as vezes que deu o efeito suspensivo à minha decisão, no segundo momento confirmou a minha decisão. O que eu lamento é que o tribunal não toma uma decisão definitiva, dizendo pode ou não pode fazer essa integração de posse. O tribunal simplesmente suspende, cria uma expectativa para essas pessoas e, ao final das contas, volta tudo a estaca zero. Mas que situação delicada esta em relação às ocupações que ocorrem na Grande Imperatriz e em municípios diversos da nossa região. Porque esse abacaxi não é só por aqui, não. Ocorre também em vários municípios da nossa região. Nós vamos conversar agora com o Tenente Arcângelo, que é o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar,
que atua em João Lisboa, em Davinópolis, e Senador Larroque. Inicialmente vamos tratar com ele sobre este feriadão, não é? Como é que está a estrutura da instituição e a companhia que ele comanda. Muito bom dia, comandante. Bom dia a todos, é uma satisfação, agradeço a oportunidade de estar falando um pouco do trabalho da nossa Polícia Militar na região tocantina. Perfeitamente, e com relação ao trabalho, algo deixa a desejar em relação à estrutura por parte do Estado para com a 4ª Companhia? É aquela situação, a gente nunca trabalha de acordo com aquilo que seria necessário para que a gente possa desempenhar nossas atividades. Só que o comando da instituição é uma estrutura que vem desde o governador até o soldado, que a gente chama mais moderno na Polícia Militar, tem trabalhado para que possa melhorar tanto a situação estrutural para o policial desempenhar suas atividades para a população, quanto para o conforto do próprio policial no momento que ele para no quartel, na base da polícia, para que possa estar tomando um banho, coisa rápida, efetuando um almoço, um jantar. Mas tem melhorado muito a estrutura, questão de prédio, questão de viaturas. A gente tem observado que o governo do estado tem tentado minimizar essas dificuldades. Uma curiosidade, passei esse fim de semana na barreira ali, João Lisboa, tá desativada? Não, a barreira não está totalmente desativada. O que acontece? A gente sabe da dificuldade de efetivo, como eu disse, é uma situação que vem sendo trabalhada, que tem se tentado melhorar. Então, como nós temos, além da barreira, nós temos que cuidar da cidade, a gente utiliza a barreira em horários pré-determinados pelo comando. Se eu passar hoje talvez às 14 horas, a barreira pode não estar com policiamento. O policiamento pode estar na área central da cidade. Amanhã o senhor pode passar às 14 horas e o policiamento está lá. A gente faz de forma periódica, até para não dar a impressão que a Polícia Militar também não está rodando, fazendo rondas ostensivas na cidade. Comandante, uma curiosidade. Davinópolis e um pouco já distante aqui de Senador Larroque, de João Lisboa, quer dizer, há um mapeamento um tanto complicado, né? Por que a responsabilidade recai sobre as costas de vocês? Porque é o seguinte, o nosso batalhão, ele acaba se dividindo em áreas. Tem um oficial responsável pela área de estatística, tem um oficial que é responsável pela área de apresentação de policiais, escalas, aquele coisa da justiça. E tem um oficial, que no caso sou eu, encarregado das cidades que a gente chama aqui fora da Grande Imperatriz. E são essas 3 cidades, Davinópolis, João Lisboa e Senador Larroque. Por isso dessa divisão. A Amarante já não é mais responsabilidade de vocês, né? Não, a Amarante até no ano passado era responsabilidade nossa, era um pepino um pouco maior, porque já era bem mais distante, mas era responsabilidade nossa. Porém, esse ano passou a batalhão, comandada pelo Major Alain, que abrangeu também a cidade de Buritirana. Uma curiosidade, Senador Larroque vivencia, digamos, uma situação sui generis, e Senador Larroque é responsabilidade dessa 4ª Companhia, né? E o jogo de azar que acontece dentro de um ambiente público, como ocorre lá no mercado municipal, conforme imagens que flagramos neste final de semana. A Polícia Militar tem conhecimento dessa situação? Sim, e temos procurado combater. Pois não. É porque, como eu disse, diante de algumas dificuldades, a gente às vezes deixa de se ater a situações como essa para se ater a situações que são um pouco mais graves. Emergenciais, né? Emergenciais, questão de furtos, arrombamentos, tipo, agora à noite nós tivemos uma situação de suspeita no banco de Senador Larroque, onde o alarme do banco disparou, as câmeras desligaram. Então, de pronto, a gente teve que deslocar não só o policiamento de Senador Larroque, como guarnição de João Lisboa e de Imperatriz. Então, a gente acaba se atendo a situações que são um pouco mais emergenciais. Situação delicada, muito delicada. Quer dizer, ajeita de um lado, mas fica a pendência do outro, e depois você corre aqui para resolver essa pendência também. É 24 horas em atenção, comandante? É 24 horas. 24 horas. A gente estava programado para estar fazendo essa participação no programa hoje, agora cedo, como estamos já aqui. Já fica uma pendência, né? Já fica aquela coisa. Minha ideia era acordar 6 da manhã e preparar, mas aconteceu a situação. Desde 2 horas nós estamos na rua, aproveitamos depois, graças a Deus e graças ao trabalho também da guarnição que estava ativa e não aconteceu a situação, foi só suspeito. Após a situação, 3 horas da manhã, a gente ficou logo lá na rua, abordando e tentando passar a segurança para o cidadão que já está ali cedo, na madrugada, nas ruas. Antigamente, o policial trabalhava 24 horas, folgava 72. Agora ele trabalha 24 e tem que trabalhar mais 72. Agora é o contrário, viu? Situação delicada, né?
Exatamente. Falar em delicado, comandante, tem se observado em João Lisboa e Davinópolis o aumento da violência, não é verdade? Se João Lisboa, que era uma cidade até então pacata, e se deve o quê? O pessoal está descendo daqui de Imperatriz, de outras regiões, para aprontar por essas cidades, né, comandante? Infelizmente, a gente tem justamente essa situação. Grande parte das pessoas que nós prendemos em João Lisboa, em Davinópolis, elas não são pessoas da cidade, são pessoas de fora de Imperatriz. João Lisboa é uma cidade que tem muitos acessos e a gente procura cobrir. A gente tem procurado dar a resposta. O nosso batalhão, ele trabalha ele faz um estudo todos os meses a respeito das prisões e apreensões que são realizadas. E diante dessas prisões, ele procura premiar o policial que mais faz prisões, que tira armas da rua, carros roubados, recuperados, veículos, tráfico de drogas. E para o senhor ver, tá com 2 meses, nos últimos 3 meses, na verdade, por 2 vezes, os policiais que foram premiados foram policiais de João Lisboa. Você vê que mesmo diante da crescente da violência, que não é uma característica apenas de João Lisboa, de Senador, de Davinópolis ou de Imperatriz, é uma característica, já é algo natural hoje do país, infelizmente. A gente observa que os policiais de lá, que eu queria até deixar meu agradecimento a esses policiais aqui, caso pudesse, que é o soldado Reis, o soldado Bravinho, o soldado Barcelos, foram premiados como os policiais que mais produziram no mês passado para o 14º Batalhão. Foram prisões de tráfico de drogas, veículo roubado, recuperado, arma. Teve uma das situações que eles recuperaram de uma vez 8 celulares, para você ver aonde está chegando a audácia dos infratores, para passar numa cidade e roubar 8 pessoas, mas graças a Deus a guarnição conseguiu dar a resposta. Muito bem, se já aconteceu de vocês prenderem aí um desses miliantes aí, poucos dias depois ele tá perambulando pelas ruas, rapaz, esse cara a gente prendeu, aí não fica aquele sentimento de impotência não, comandante? Fica, a gente se sente também, né? Inerte diante da situação. Essa situação dos 8 celulares já era alguém que é conhecido. Quando olhei um rapaz do Camaçari, L Carro, muito conhecido das guarnições, então a gente vê que é aquela máxima que às vezes usamos, aquela expressão que parece que estamos enxugando gelo. Comandante, fazer cumprir a lei é uma situação que às vezes até constrange você olhar. Um jovem, eu estava aqui até avaliando um editorial que vai ser colocado daqui a pouco aqui no programa. O jovem, filho de família humilde, cujo pai é trabalhador, cuja mãe também é batalhadora, que batalham pela sua educação, mas de repente ele vai para a escola, o colega dele tem um tênis que ele não pode possuir, o amiguinho dele tem uma calça que ele não possui, um relógio ou um celular que ele também deseja, e vem o traficante e consegue convencer aquele jovem de que ele vai ter tais produtos, vai ter tais benesses. Se ele vender uma droga para Beltrano, se ele transportar uma droga para fulano, e ele termina caindo. Ele é oriundo de família humilde, como eu disse, é vindo do interior, não tem as artimanhas e os artifícios de quem está aqui na cidade. E culmina por padecer. Na condição de ser humano, pai de família, que comportamento adota quando flagrado uma situação dessa, quando vivencia uma situação dessa? É aquela coisa, como você bem falou, pai de família, a gente fica muitas vezes sensibilizado com a situação, mas a gente tem que fazer cumprir a lei. A pessoa tem 2 opções, tem o caminho do bem e o caminho do mal, tem o caminho da lei e o caminho do erro. A gente sabe, o ser humano ele é muito movido por aquilo que ele vê, pelo desejo de querer sempre mais. Porém, a gente tem que fazer cumprir a lei, porque no momento que ele está infringindo uma lei, tá praticando esse tipo de situação, esses atos, ele também está prejudicando alguém. Perfeito. Ele está fazendo mal a alguém. E o nosso maior interesse é que aquela pessoa que é de bem, pessoa que é trabalhadora, que cumpre seus deveres, cobra seus direitos, tá certo? Que essa pessoa é que viva da melhor maneira. Ao nobre policial, comandante desta companhia, nós agradecemos. Se tiver algo que o senhor queira acrescentar, por gentileza, fique à vontade. Só agradecer o espaço para que a gente possa estar mais uma vez falando do trabalho da Polícia Militar, importante, um trabalho que vem sendo desempenhado. Às vezes as coisas não saem da forma que a gente queria, mas não é por falta de empenho. Nós queríamos fazer muito mais e estamos nos empenhando cada vez mais. Esse é um pensamento nosso, é um pensamento do nosso comandante de batalhão, Coronel Brito Júnior, que também tem colocado a instituição na rua, os policiais na rua, a fim de que possa dar
a segurança necessária para as pessoas que tanto precisam, que a gente sabe que essa é uma necessidade fundamental na vida das pessoas. Muito obrigado, muito bom dia, bom trabalho. Bom dia, Senhores telespectadores da TV Nativa e ouvintes da Rádio Nativa FM, antes de chamar o intervalo comercial, queria aqui tecer uma consideração quanto ao não ver com bons olhos o comportamento maniqueísta e messiânico de algumas pessoas que querem projeção política às custas, infelizmente, às custas da desgraça dos outros. Tem muito disso, infelizmente, lamentavelmente. Há uma meia dúzia de pretensos candidatos para o pleito de daqui a 2 anos que já estão por aí distribuindo simpatias. Até bem pouco tempo não era assim, mas já estão por aí distribuindo simpatias, presteza, carinho e atenção, como se no passado não muito distante tivessem essa postura. Ontem não era assim, hoje já é assim, porque ele tem uma intenção para o amanhã de ser candidato a cargo eletivo. Ora, são os chamados lobos que se apresentam como cordeiros, pensem nisso. Que se apresentam como cordeiros diabos que agora, infelizmente, dão uma de anjos e que, em chegando lá, vão proporcionar prejuízos inimagináveis. É bom ficarmos de olho, porque já estão aparecendo de porta em porta. O pleito vai ser daqui a 2 anos. Já estão querendo se santificar agora. É bom observar para que não venhamos a padecer a exemplo do sofrimento a que já fomos submetidos nos últimos tempos. Edir. Vamos fazer uma paradinha, a gente volta já já em nome de Unisuma e sempre com o nosso Nativa News pela Rádio Nativa FM 99,5 e também pela TV Nativa Record TV. A gente volta já já, segura aí. 99.